Falido, sem dinheiro, sem esperança. Alguns até dormindo no chão. Você acharia que essas pessoas estão acabadas, né? Agora olha, Elon Musk estava há 3 dias de falir Tesla e SpaceX. Hoje vale 230 bilhões de dólares. Walt Disney faliu e comeu ração de cachorro. Criou um império de 200 bilhões de dólares. Cada história é mais absurda que a anterior. E o número um? Esse cara faliu 4 vezes. E hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Se eles conseguiram, por que você não conseguiria? Número 5. O homem que foi expulso do seu próprio império. Quando você pensa na Apple, você pensa em Steve Jobs. Mas a maioria das pessoas esquece o capítulo mais sombrio dessa história. Em 1985, Jobs não apenas saiu da Apple, ele foi expulso. Imagina a cena. Você tem 30 anos, criou a empresa na garagem dos pais e, de repente, o homem que você contratou convence o conselho de que você não serve mais. A frase foi brutal. Você não tem mais poder aqui. Jobs descreveu esse momento como um soco no estômago. Ele disse, eu era uma vergonha pública. Ele pensou em fugir do Vale do Silício. Parecia o fim. Enquanto isso, sem Jobs, a Apple estava sangrando. Em 1997, a empresa estava a 90 dias da falência. Desesperados, eles fizeram a única coisa possível. Trouxeram Jobs de volta. O resultado? Jobs volta, lança o iPhone e transforma a Apple na empresa mais rica do mundo. Como o próprio Jobs disse, às vezes a vida te acerta com um tijolo na cabeça. Não perca a fé. Número 4. Da fila da assistência social, a lista dos bilionários da Forbes. Todo mundo conhece a magia de Harry Potter, mas pouca gente conhece o pesadelo que veio antes. Voltamos para 1994. Edimburgo, Escócia. Joanne não era famosa. Ela era uma mãe solteira, sobrevivendo com apenas 70 libras por semana do governo. Isso mal pagava a comida. Sua saúde mental estava destruída. A morte parecia uma opção real. E sabe a história de escrever em cafés? É mentira. Não era estilo, era sobrevivência. O apartamento dela era tão gelado que ela fugia de casa. Ela trocava as poucas moedas que tinha pelo direito de ficar sentada num lugar aquecido. Ali, com a filha no carrinho ao lado, ela escrevia desesperadamente. Não porque queria ficar rica, mas porque escrever era a única coisa que impedia sua mente de desabar. Quando o livro ficou pronto, o pesadelo continuou. Ela enviou para uma editora. Recusado. Enviou para outra. Recusado. Histórias de bruxos não vendem, diziam eles. 12 editoras jogaram Harry Potter no lixo. 12 portas fechadas na cara dela. Até que a 13ª editora, a pequena Bloomsbury, disse sim. 1997. Lançamento do livro. 2007. 500 milhões de cópias vendidas. J.K. Rowling se tornou a primeira pessoa da história a ficar bilionária escrevendo livros. De 70 libras por semana, para um patrimônio de 1 bilhão de dólares. Ela estava no fundo do poço absoluto e usou as pedras do fundo para construir um castelo. O fracasso me deu uma base sólida para reconstruir minha vida, disse ela. Número 3. O homem que foi ao inferno para criar o paraíso. Você conhece o Walt Disney como o gênio por trás do Mickey, o dono do império de 200 bilhões de dólares. Mas em 1923, Walt Disney não era um gênio. Ele era um fracassado. Sua primeira empresa, a Love o Graham, faliu. Ele perdeu tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A fome era tanta que ele admitiu anos depois. Eu vivia de feijão frio. E quando o dinheiro acabava de vez, eu comia ração de cachorro. Era o que tinha para encher a barriga. Humilhado, vendeu sua câmera para ir para Hollywood. Teve que morar no escritório. Foi nessa miséria absoluta que ele desenhou um ratinho. Ninguém vai pagar para ver um rato. Mulheres têm medo de ratos. Isso é lixo. Rejeitado. De novo e de novo. Mas Walt tinha uma visão que ninguém mais tinha. Um pequeno cinema aceitou exibir o desenho. E o mundo se apaixonou. Mickey Mouse salvou a vida dele. Da miséria absoluta em 1923, para inaugurar a Disneylândia em 1955. Hoje a empresa vale 200 bilhões de dólares. O homem que provou o gosto amargo da vida criou o lugar mais doce da Terra. Se você pode sonhar, você pode fazer. Número 2. O homem mais rico do mundo. A 72 horas da ruína total. 2008. O mundo estava quebrando. E o mundo de Elon Musk já tinha pegado fogo. A situação era catastrófica. A SpaceX, 3 lançamentos, 3 explosões. A Tesla, sangrando dinheiro.
Ele tinha os últimos milhões da sua conta bancária e enfrentou o pior dilema da sua vida. Ele disse: "Eu tinha dinheiro para salvar a Tesla ou a SpaceX. Se eu dividisse o dinheiro, as duas poderiam morrer. Se eu escolhesse uma, a outra morreria com certeza." Era uma roleta russa financeira. Ele não escolheu. Ele apostou tudo nas duas. Ele parou de ver os filhos. Dormia no chão da fábrica entre as máquinas. O estresse era tanto que ele parecia fisicamente doente. Setembro de 2008. O quarto foguete. Se esse explodisse, a SpaceX acabava. A última tentativa foi um sucesso. A órbita foi alcançada. A NASA ligou e salvou a empresa com 1,6 bilhão de dólares. Mas a Tesla ainda estava morrendo. Faltavam 3 dias para o Natal e para a falência. Na última hora, literalmente na prorrogação, ele fecha um investimento de 40 milhões. Nunca desista. Não importa o quão mal as coisas estejam. Ele apostou a própria vida na mesa e quebrou a banca. E, finalmente, o número 1. A história de resiliência mais insana, polarizada e impossível da era moderna. Donald Trump. Antes de você reagir ao nome, esqueça a política. Esqueça se você o ama ou o odeia. Olhe apenas para os fatos. Porque o que aconteceu em 1990 quebraria qualquer ser humano. Ele era o rei de Nova York e, de repente, o reino caiu. A recessão bateu. O mercado imobiliário colapsou. Não foi apenas uma falência. Foi uma humilhação pública. Ele devia, pessoalmente, 900 milhões de dólares. O império estava bilhões no vermelho. Tem um momento que define tudo isso. Trump estava andando pela Quinta Avenida. Ele viu um sem-teto, um mendigo pedindo moedas. Ele parou, olhou para aquele homem e pensou: aquele homem tem zero. Ele é 900 milhões de dólares mais rico do que eu. Imagine o peso psicológico disso. Você valer quase 1 bilhão. Negativo. A Forbes o riscou da lista. As manchetes gritavam: Trump acabou. Ele perdeu o iate. Perdeu a companhia aérea. Os bancos estavam na porta para tomar a Trump Tower. Qualquer um teria declarado falência pessoal e sumido. Mas ele entrou na sala com os banqueiros e fez o impensável. Se vocês me quebrarem, perdem tudo. Se me derem tempo, eu pago tudo. Eles aceitaram. Ele trabalhou como um maníaco. 1995. Voltou ao lucro. 2000. Voltou à lista da Forbes. 2016. Contra todas as apostas, virou presidente dos Estados Unidos. Ele faliu empresas 4 vezes. Foi dado como morto pela mídia dezenas de vezes. Mas saiu de 900 milhões negativos para a Casa Branca. Eu uso a pressão para me motivar. O mundo disse que ele tinha acabado. Ele respondeu comprando o mundo. O que conecta um idoso de 65 anos, uma mãe solteira na miséria e um bilionário falido? Uma única verdade. O fundo do poço não foi o fim. Foi a fundação. Eles foram chamados de loucos, de tolos, de fracassados. Mas eles transformaram rejeição em combustível. Agora olhe para você. Você está cansado? Está doendo? O mundo disse não para você hoje? Ótimo. Isso significa que a sua história de vitória acabou de começar. Você está na companhia de gigantes. A única diferença entre eles e o esquecimento é que eles não pararam quando doeu. E você? Vai parar? Se você chegou até aqui, é porque você tem a chama. Não deixe ela apagar. Se inscreve no canal agora.